Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Das disposições iniciais. Artigo 1º. Este regimento dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça, estabelece a competência de seus órgãos, regula a instrução e julgamento dos processos e recursos que lhes são atribuídos pelas leis e institui a disciplina de seus serviços. Artigo 2º. Ao Tribunal compete o tratamento de egrégio, e os seus integrantes usarão, nas sessões públicas, vestes talares. Parte 1º. Título 1º. Do Tribunal e seu funcionamento. Artigo 3º. O Tribunal de Justiça é constituído de 170 desembargadores, tem sede na capital e jurisdição no território do Estado. Artigo 4º. São órgãos do Tribunal de Justiça. Inciso 1º. O Tribunal Pleno. Inciso 1º. Ao órgão especial. Inciso 2º. As turmas de julgamento. Inciso 3º. Os grupos de câmaras cíveis e de câmaras criminais. Inciso 4º. As câmaras separadas, cíveis e criminais, as câmaras especiais e a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores. Inciso 5º. A presidência e as vice-presidências. Inciso 6º. O Conselho da Magistratura. Inciso 7º. A Corregedoria Geral da Justiça. Inciso 8º. As comissões e os conselhos. Inciso 9º. O Centro de Estudos. Título 2º. Da composição e competência. Capítulo 1º. Do Tribunal Pleno. Artigo 5º. O Tribunal Pleno, funcionando em sessão plenária, é constituído pela totalidade dos desembargadores, sendo presidido pelo presidente do tribunal, e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelos vice-presidentes, ou pelo desembargador mais antigo, competindo-lhe eleger o presidente, os vice-presidentes, e o corregedor-geral da Justiça, em votação secreta, dentre os integrantes mais antigos do colegiado, bem como eleger a metade dos membros do órgão especial. Parágrafo único. O plenário funcionará com a presença de no mínimo de 2/3 dos cargos providos do tribunal, inclusive o presidente. Não se verificando o quórum, será designada sessão extraordinária para a data mais próxima, convocados os desembargadores ausentes, desde que não licenciados, limitando-se então, o quórum à maioria absoluta dos membros do tribunal. Artigo 6º. Divide-se o tribunal em 2 sessões. Cível e criminal, constituída a primeira de 25 câmaras, e a segunda de 8 câmaras, designadas pelos primeiros números ordinais. Capítulo 2º. Do órgão especial. Artigo 7º. O órgão especial, funcionando no exercício delegado das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência originária do Tribunal Pleno, é constituído por 25 desembargadores, 5 dos quais oriundos da representação classista prevista no artigo 94 da Constituição Federal, provendo-se 12 vagas pelo critério de antiguidade no Tribunal de Justiça, e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 1º. O presidente do tribunal será excluído do cálculo das metades do órgão especial e presidirá suas sessões, sendo substituído, nos seus impedimentos, pelos vice-presidentes ou pelo desembargador mais antigo. Parágrafo 2º. Os vice-presidentes e o corregedor-geral da Justiça comporão o órgão especial. Alínea A. Em vaga na sessão da antiguidade, quando a titularem por direito próprio. Alínea B. Em vaga de titular na sessão da metade eleita, quando ainda não puderem integrá-lo por direito próprio à antiguidade, classificando-se segundo a votação individual, que obtiveram na eleição para os órgãos diretivos do Tribunal de Justiça, conforme a ordem decrescente dos votos dos titulares eleitos, na forma dos parágrafos 4º e 5º deste artigo.
Parágrafo 3º. Para fins de composição das seções da antiguidade, e de eleição do órgão especial, todos os membros dos órgãos diretivos, e os demais desembargadores do Tribunal Pleno, manterão a sua classe de origem no Tribunal de Justiça, classificando-se individualmente, como: alínea A. Membro oriundo da magistratura de carreira. Alínea B. Membro oriundo da representação classista pelo Ministério Público. Alínea C. Membro oriundo da representação classista pela advocacia. Parágrafo 4º. Observado o disposto no parágrafo 2º, b, deste artigo, a eleição da metade do órgão especial será realizada na mesma sessão e logo após a proclamação do resultado da eleição dos membros dos órgãos diretivos do Tribunal, para mandatos coincidentes de 2 anos, e ocorrerá mediante o voto direto e secreto dos membros do Tribunal Pleno, devendo ser sufragados tantos nomes quantas sejam as vagas eletivas, fixando-se os membros titulares eleitos, e o correspondente número de suplentes, pela ordem decrescente dos votos individualmente obtidos. Parágrafo 5º. Na hipótese de empate na votação individual obtida por candidatos à eleição para metade do órgão especial, deverá prevalecer o critério de antiguidade no Tribunal Pleno. Parágrafo 6º. Os desembargadores do Tribunal Pleno poderão concorrer às vagas na seção da metade eleita do órgão especial, exceto quando: alínea A. Titularem o direito próprio de integrá-lo na seção da antiguidade. Alínea B. Exercerem a titularidade de vaga, na seção dos eleitos, por 2 mandatos sucessivos, não se computando, para este fim, os decorrentes de eleição para órgão diretivo, na forma do parágrafo 2º, b, deste artigo, perdurando a inelegibilidade até que se esgotem todos os nomes dos membros não recusantes do Tribunal Pleno. Alínea C. Exercerem a substituição, na seção da antiguidade, ou a suplência, na seção da metade eleita, por tempo igual ou superior a 18 meses, em cada um dos períodos de duração de 2 mandatos sucessivos. Alínea D. Manifestarem a sua recusa antes das eleições, retirando seu nome da lista de candidatos. Alínea I. Forem considerados inelegíveis por força de disposição legal, ou de decisão judicial irrecorrível. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal, na data prevista no artigo 64 deste regimento interno e logo após a solenidade de posse dos seus órgãos diretivos, declarará os 12 membros titulares das vagas na seção da antiguidade do órgão especial, conforme a ordem decrescente de antiguidade nas respectivas classes de origem no Tribunal Pleno, bem como empossará os 12 membros titulares na seção da metade eleita, e nominará os respectivos suplentes. Parágrafo 8º. Para os fins previstos no caput deste artigo, a soma dos membros representativos de ambas as classes nominadas no artigo 94 da Constituição Federal, abrangendo as seções da antiguidade e de eleição, não poderá exceder, em nenhuma hipótese, as 5 vagas que lhes correspondem no órgão especial, o qual, para este efeito fracionário, é considerado uno e inscindível pela totalidade dos seus membros. Parágrafo 9º. Em caso de vacância, de exercício de substituição, ou de suplência no órgão especial, a vaga será preenchida, mediante ato do presidente do tribunal, da seguinte forma. Inciso 1º. Na seção da antiguidade. Alínea A. Na classe da magistratura de carreira, assumirá o membro mais antigo desta classe, conforme a ordem decrescente de antiguidade no Tribunal Pleno. Alínea B. Na classe de representação do Ministério Público, assumirá o membro mais antigo desta classe no Tribunal Pleno, conforme a ordem decrescente de antiguidade, desde que observadas a limitação do parágrafo 8º deste artigo, e, quando couber, o cumprimento da regra de alternância sucessiva prescrita no artigo 100, parágrafo 2º, da Lei Complementar número TRE acento circunflexo S5/79. Alínea C.
Na classe de representação da advocacia, assumirá o membro mais antigo desta classe no Tribunal Pleno, conforme a ordem decrescente de antiguidade, desde que observadas a limitação do parágrafo 8º deste artigo, e, quando couber, o cumprimento da regra de alternância sucessiva prescrita no artigo 100, parágrafo 2º, da Lei Complementar número TRE acento circunflexo S5/79. Inciso 2º. Na seção da metade eleita. Alínea A. Na classe da magistratura de carreira, sucessivamente, assumirá o membro suplente mais votado, observada a ordem decrescente dos votos individuais nela obtidos. Alínea B. Na classe de representação do Ministério Público, assumirá, sucessivamente, o membro suplente mais votado nesta classe, observada a ordem decrescente dos votos individuais nela obtidos, desde que observadas a limitação do parágrafo 8º deste artigo, e, quando couber, o cumprimento da regra de alternância sucessiva prescrita no artigo 100, parágrafo 2º da Lei Complementar número TRE acento circunflexo S5/79. Alínea C. Na classe de representação da advocacia, assumirá, sucessivamente, o membro suplente mais votado nesta classe, observada a ordem decrescente dos votos individuais nela obtidos, desde que observadas a limitação do parágrafo 8º deste artigo, e, quando couber, o cumprimento da regra de alternância sucessiva prescrita no artigo 100, parágrafo 2º, da Lei Complementar número TRE acento circunflexo S5/79. Parágrafo 10. Quando um membro eleito do órgão especial vier a integrá-lo, em caráter permanente ou temporário, pelo critério e na seção da antiguidade, a sua vaga na seção dos eleitos, na respectiva classe, será preenchida na ordem dos suplentes mais votados, observando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 9º, inc. 2º, b e c, deste artigo. Parágrafo 11. A eleição dos membros oriundos de ambas as classes da representação prevista no artigo 94 da Constituição Federal ainda deverá obedecer às seguintes regras. Alínea A. Na data prevista para a realização das eleições prescritas no parágrafo 4º deste artigo, o presidente do tribunal determinará a apuração do número de desembargadores que, oriundos das classes do Ministério Público e da Advocacia, respectivamente, integrem o órgão especial na seção da antiguidade, a fim de que seja destacada, para votação em separado pelo Tribunal Pleno, no corpo da cédula digital única relativa à seção da sua metade eleita, a nominata dos candidatos que concorrerão, em cada uma destas classes, as vagas eletivas residuais que eventualmente lhes competirem, e correspondente número de suplências. Alínea B. O exercício do mandato pelos membros eleitos, titulares e suplentes, nas vagas residuais que tocarem, respectivamente, a cada uma dessas classes no órgão especial, ficará condicionado à limitação do parágrafo 8º deste artigo, e, quando couber, ao cumprimento da regra de alternância sucessiva prescrita no artigo 100, parágrafo 2º, da Lei Complementar número TRE acento circunflexo S5/79. Alínea C. Na hipótese dos 5 membros representantes das classes previstas no parágrafo 3º, b e c, deste artigo, integrarem o órgão especial na seção da antiguidade, poderão não ser realizadas as eleições em separado previstas na alínea A deste parágrafo, aplicando-se, no curso dos mandatos, aos futuros casos de vacância, ou de substituição, em vaga de qualquer destas classes, o disposto no parágrafo 9º, inc. 1º, b ou c, vedada recusa. Alínea D. Na hipótese de desequilíbrio numérico na correlação alternativa máxima, 3-2, entre os membros representativos das classes do Ministério Público e da Advocacia no órgão especial como um todo, o provimento das vagas que se abrirem, sucessivamente, na seção da antiguidade de qualquer das classes do 5º Constitucional, deverá privilegiar a classe numericamente inferiorizada, até que seja restabelecida a regra de alternância sucessiva prescrita no artigo 100, parágrafo 2º, da Lei Complementar número TRE acento circunflexo S5/79. Parágrafo 12. Para fins de ordenação dos trabalhos administrativos e jurisdicionais do órgão especial, será observado o critério de antiguidade.
Parágrafo 13. Serão observados, dentre outros, os seguintes critérios quanto aos feitos distribuídos no órgão especial. Alínea A. Em caso de vacância, no curso do biênio aludido no parágrafo 4º deste artigo, nas sessões de antiguidade, ou de eleição, respectivamente, os feitos serão redistribuídos para o membro que assumir a titularidade da vaga aberta. Alínea B. Em caso de término do mandato dos membros na sessão dos eleitos, o relator permanecerá vinculado aos feitos por ele ainda não julgados, não ensejando redistribuição, procedendo-se ao julgamento na forma prescrita no parágrafo 12 deste artigo. Alínea C. Em caso de término do mandato dos membros na sessão dos eleitos, ocorrendo ao relator qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 6º, b-a e deste artigo, os feitos por ele ainda não julgados serão redistribuídos, entre os membros empossados, preferencialmente na respectiva classe da metade eleita do órgão especial. Parágrafo 14. As dúvidas suscitadas, e os casos omissos, serão objeto de decisão pelo presidente do tribunal. Parágrafo 15. Nos casos previstos no parágrafo 13, b e c, deste artigo, o órgão especial regulamentará a sua própria composição e funcionamento, mediante proposta de ato regimental do presidente do tribunal. OBS. Artigo 2º da Emenda Regimental nº 05/07, as regras relativas à composição e ao funcionamento do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos regulamentados pela Emenda Regimental nº 5 de 2005 TJRS, de 14 de novembro de 2005, permanecerão em vigor até o término dos mandatos em curso. Artigo 8º. Ao órgão especial, além das atribuições previstas em lei, e neste regimento, compete: inciso 1º. Deliberar sobre as propostas orçamentárias do Poder Judiciário. Inciso 2º. Eleger. Alínea A. 2 desembargadores e 2 juízes de direito, e elaborar a lista sextupla para o preenchimento da vaga destinada aos advogados a ser enviada ao Presidente da República, para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, observado o mesmo processo para os respectivos substitutos. Alínea B. Os membros do Conselho da Magistratura e respectivos suplentes. Alínea C. Os desembargadores que integrarão as comissões. Alínea D. Em lista tríplice os juízes, advogados ou membros do Ministério Público para o preenchimento de vagas no próprio tribunal. Inciso 3º. Solicitar a intervenção no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 4º. Processar e julgar originariamente. Alínea A. Nas infrações penais comuns, inclusive nas dolosas contra a vida, e nos crimes de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes estaduais, os membros do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral do Estado, e os secretários de Estado, ressalvado quanto aos dois últimos, o disposto nos incisos vi e 7º do artigo 53 da Constituição Estadual. Alínea B. O vice-governador nas infrações penais comuns. Inciso 5º. Processar e julgar os feitos a seguir enumerados. Alínea A. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for membro do Poder Legislativo, servidor ou autoridade, cujos atos estejam diretamente submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça, quando se tratar de infração penal sujeita à mesma jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência, antes que outro juiz ou tribunal possa conhecer do pedido. Alínea B. Os mandados de segurança contra condutas administrativas, os habeas data, e os mandados de injunção contra atos ou omissões do governador do Estado, da Assembleia Legislativa, e sua mesa, e de seu presidente, do próprio Tribunal de Justiça, e de seus presidente e vice-presidentes,
das turmas e dos grupos e respectivos presidentes. Alínea C. Conflitos de jurisdição e de competência entre seções do tribunal, ou entre órgãos fracionários de seções ou turmas. Alínea D. Os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando neles forem interessados o governador, secretários de Estado, Procurador-Geral da Justiça e Procurador-Geral do Estado. Alínea D1. Os conflitos de competência entre grupos. Alínea I. As habilitações nas causas sujeitas a seu conhecimento. Alínea F. As ações rescisórias de seus acórdãos. Alínea G. A restauração de autos extraviados ou destruídos relativos aos feitos de sua competência. Alínea H. Os pedidos de revisão e reabilitação, relativamente às condenações que houver proferido. Alínea I. A representação oferecida pelo Procurador-Geral da Justiça, para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial para fins de intervenção do Estado nos municípios. Alínea J. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal perante a Constituição Estadual, inclusive por omissão. Alínea L. A uniformização da jurisprudência, com edição de súmula, nas divergências entre órgãos fracionários de diferentes turmas, ou destas entre si. Grupos, quando se tratar de matéria não especializada, ou de matéria que não seja de especialização exclusiva de um deles. Alínea M. As suspeições e impedimentos arguidos contra julgadores e Procurador-Geral da Justiça nos casos submetidos à sua competência. Alínea N. As medidas cautelares e de segurança, nos feitos de sua competência. Alínea U. Os embargos de declaração apresentados às suas decisões. Alínea P. O incidente de falsidade e os de insanidade mental do acusado, nos processos de sua competência. Alínea Q. Os pedidos de revogação das medidas de segurança que tiver aplicado. Alínea R. Os pedidos de arquivamento de inquéritos formulados pelo Procurador-Geral da Justiça. Alínea S. Os incidentes de inconstitucionalidade de lei, ou de ato normativo do poder público. Inciso 6º. Julgar. Alínea A. A exceção da verdade nos processos por crime contra a honra, em que figurem como ofendidas as pessoas enumeradas nas alíneas A e B do INC. 4º desse artigo, após admitida e processada a exceção no juízo de origem. Alínea B. Os recursos previstos em lei contra as decisões proferidas em processos da competência privativa do tribunal, e os opostos na execução de seus acórdãos. Alínea C. Os recursos das decisões do presidente do tribunal, salvo quando o conhecimento do feito couber a outro órgão. Alínea D. Os recursos das decisões do Conselho da Magistratura, quando expressamente previsto. Alínea I. O agravo interno contra ato do presidente e do relator nos processos de sua competência. Alínea F. Os recursos das penas impostas pelos órgãos do tribunal, ressalvada a competência do Conselho da Magistratura. Alínea G. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas de sua competência, consoante previsto nos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil. Alínea H. A reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil, dos seus julgados, a ser distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Inciso 7º. Impor penas disciplinares. Inciso 8º. Representar, quando for o caso, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados e à Procuradoria-Geral do Estado.
Inciso 9. Deliberar sobre: alínea A perda do cargo, pela maioria absoluta de seus membros, na hipótese prevista no INC. Inciso 1º. Do artigo 95 da Constituição Federal. Alínea B. A aplicação das sanções de advertência e censura, bem como remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, em decisão por voto da maioria absoluta de seus membros. Alínea C. A demissão de pretor. Inciso 10. Propor à Assembleia Legislativa. Alínea A. Projeto de lei referente à organização e divisão judiciária, bem como a criação e extinção de cargos dos serviços auxiliares da Justiça Estadual. Alínea B. A alteração do número de membros do Tribunal de Justiça e do Tribunal Militar do Estado. Alínea C. Projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, ou sua alteração. Alínea D. Normas de processo e procedimento, civil e penal, de competência legislativa do Estado. Alínea I. A fixação de subsídios de seus membros e demais juízes. Alínea F. A criação e a extinção de tribunais inferiores. Alínea G. A fixação dos vencimentos dos servidores dos serviços auxiliares da Justiça Estadual. Inciso 10. A definir os processos de competência das câmaras especiais, mediante prévia consulta aos desembargadores do respectivo grupo cível, ou dos grupos cíveis, a quem a matéria compete. Inciso 11. Indicar juízes de direito à promoção por antiguidade e merecimento, neste caso mediante eleição em lista tríplice, e os juízes que por antiguidade deverão ter acesso ao Tribunal de Justiça. Inciso 11. A indicar juízes de direito considerados não apartamentos para promoção por antiguidade, oferecidas suficientes razões à recusa, obedecendo-se ao disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 12. Mandar riscar expressões desrespeitosas constantes de requerimentos, razões ou pareceres submetidos ao tribunal. Inciso 13. Representar a autoridade competente quando, em autos ou documentos de que conhecer, houver indícios de crime de ação pública. Inciso 14. Votar o regimento interno, e as suas emendas, dar-lhe interpretação autêntica, mediante assentos ou resoluções. Inciso 15. Exercer as demais atividades conferidas em lei, ou neste regimento interno. Inciso 16. Deliberar sobre a outorga e perda do uso da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, por voto de 3/4 dos membros presentes. Parágrafo 1º. É indispensável a presença de, no mínimo, 17 membros para o funcionamento do órgão especial, sendo que para o julgamento dos feitos constantes dos INCs. Terceiro, quarto, alíneas A e B, quinto, alíneas I, J e S, nono, alíneas A, B e C, o quórum mínimo será de 20 desembargadores, substituídos, na forma regimental, os que faltarem ou estiverem impedidos. Parágrafo 2º. Na promoção por antiguidade, havendo indicação justificada por parte do Conselho da Magistratura do juiz considerado não apartamento para promoção, o presidente do tribunal, em expediente próprio, dará ciência, desde logo, ao juiz preterido a indicação, facultando-lhe a apresentação de defesa escrita no prazo de 15 dias. O juiz poderá requerer a produção de novas provas, desde que indique a relevância e pertinência. Fim da fase probatória, ou não apresentada a defesa no prazo, os autos serão incluídos em pauta para votação no órgão especial. Parágrafo 3º. Na apuração por antiguidade, com prévia ciência do expediente de recusa à indicação de juiz à promoção por antiguidade, o órgão especial do tribunal somente poderá recusar, mediante suficiente fundamentação, o juiz mais antigo por voto de 2/3 da totalidade de seus membros.
A motivação dos votos deverá ser juntada ao expediente próprio para ciência do juiz interessado. A votação referente à recusa poderá ocorrer em sessão reservada.